continuar, porque Maíra Portela agora está me chamando com uma reviravolta na história da criança de 4 anos. Essa menina foi inicialmente dada como desaparecida em 7 de abril, mas agora, Maíra, tem uma nova versão dessa história. Que versão é essa, Maíra? É com você. Pois é, Pedro, foi uma grande reviravolta, viu? Porque inicialmente a informação que a família tinha era de que homens armados e encapuzados teriam invadido a residência e sequestrado esta criança. E aí, quando a tia, junto com a mãe e a avó da criança chegaram na delegacia, descobriram que a história foi outra, que esta criança estaria em casa chorando, uma vizinha teria passado, visto essa criança chorando sem ninguém em casa, e então teve a iniciativa de entrar na residência, pegar a criança e ficar tomando conta até aparecer um responsável. Olha só que situação, mas a família só descobriu tudo isso quando chegou na delegacia. A tia da criança conversou com nossa equipe de reportagem e falou a respeito de toda esta situação, que foi um grande susto até tudo se esclarecer. Vamos conferir. 4 homens encapuzados teriam retirado a criança de dentro de casa e aí a gente ficou nessa procura. Eu acreditei inicialmente nessa história, não levei muito a sério que 4 homens teriam pegado a criança, porque é muito estranho. Foi muito estranho essa história, essa versão. E aí a gente ficou sabendo de tarde, quando a moça levou, que na verdade não tinha sido isso, tinha sido outra situação. A situação que a criança estaria sozinha em casa. Isso, e aí ela ouviu a menina chorando enquanto ela passava pela rua e aí retirou a criança de dentro da casa e ficou sob os cuidados dela. A sua irmã tem um companheiro também, o companheiro estava em casa e também não viu o que aconteceu. Inicialmente foi passado para mim, por ela, que ele estava em casa e ele não tinha visto. Depois foi passado para mim, pela essa moça, que na verdade nem ela e nem ele estavam em casa e aí ela estava sozinha, literalmente sozinha. Sua irmã foi ouvida na delegacia e agora pode responder por abandono de incapaz. Vocês têm condições de ficar com a guarda da criança? Sim, eu e minha mãe tem condições de ficar com a guarda da criança e a gente já está resolvendo tudo isso. A gente viu a entrevista que a tia da criança deu para a repórter Léo Rodrigues, explicando toda a situação, que só foi esclarecida quando elas chegaram na delegacia, para registrar um boletim de ocorrência falando sobre o desaparecimento da criança. Foi aí que descobriram que, na verdade, a vizinha tinha visto a criança sozinha chorando muito em casa e que nem a mãe e nem o padrasto, nem o pai da criança estavam presentes ali para dar um suporte a esta criança. Então, a vizinha teve esta iniciativa. O delegado responsável pelo caso também falou em entrevista sobre como vai ficar a investigação a partir de agora, porque inicialmente, quando a família chegou para a polícia, informaram que tinha sido um sequestro, mas quando a polícia começou a investigar, Pedro descobriu, na verdade, que a história era outra. Vamos conferir o que o delegado falou. Bom, daqui a pouco a gente vai conferir o que o delegado falou em entrevista, mas sim, o caso vai ser tratado a partir de agora como abandono de incapaz. A criança está sob a tutela da avó, que assinou um termo de responsabilidade e vai ficar tomando conta desta criança enquanto a investigação estiver em curso. Volto com você, Pedro. Perfeito, viu, Maíra? Obrigado pelas informações. Que confusão. A menininha de apenas 4 anos. Imagine o que é que não deve estar passando na cabecinha dela, gente? O mais importante é que agora ela tem onde ficar. Espero que ela seja bem cuidada pela avó, que a avó dê carinho, que a avó dê conforto, que a avó dê amor, que a avó dê tudo que essa menina precisa. Porque imagine, foi dada como sequestrada, mas não. A mãe simplesmente abandonou a própria filha de 4 anos. Vamos agora, então, ouvir o que diz, sobre o caso o delegado responsável pela investigação. A priori, chegou aqui a comunicação com a condução na DERCA de que se tratava de um delito de cárcere privado, que uma criança teria desaparecido ontem às 19 horas e que supostamente o padrasto dessa criança teria sequestrado essa criança. No entanto, depois de a gente ouvir todas as pessoas envolvidas, todas as testemunhas, vizinhos, todo mundo,
E no meio dessas oitivas, a criança aparece com o suposto agressor. Então, as investigações elas foram alteradas, o rumo, o deslinde, e a gente configurou, a gente analisou que não se trata de cárcere privado. Na verdade, supostamente, as investigações elas giram em torno de abandono de incapaz, ali do artigo 133, que é deixar, abandonar uma criança, abandonar um incapaz que foi designado, que foi deixado aos cuidados de uma pessoa, e essa pessoa ela deixou a desejar nesse cuidado, nesse trato com essa criança. A gente ainda está investigando, a gente ainda vai ouvir outras pessoas para que a gente chegue, de fato, a um veredito, a uma análise final sobre se há indiciamento por parte desta agressora, desta mãe, ou se há indiciamento até mesmo por parte desse padrasto. A criança, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, a autoridade policial ela tem que permitir, ela tem que entregar para uma pessoa responsável. A criança ela foi entregue para a avó materna, então a avó materna ela assumiu o termo de responsabilidade, ela acolheu essa criança e ela se comprometeu a ficar cuidando dessa criança. A polícia, claro, também vai entender, o que levou essa mãe, a abandonar a própria filha, se ela não tem condições de criar essa menina, que deixe com a avó, e que ela tenha tudo que uma criança merece. Tá bom, meu povo?